Potenciação de números racionais. Então, aqui eu tenho uma fração, 2/3, elevado ao cubo. O que nós temos que lembrar é que quando eu elevo um número ao cubo, ou a outra potência, é esse número aparecendo 3 vezes numa multiplicação. Então, aqui eu tenho 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Então, fazendo essa conta, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a resposta é 8/27. Mas olha só, tanto o 2 quanto o 3 vão para o cubo, correto? Então, sempre que você tiver uma fração elevado a uma potência, então tanto o numerador quanto o denominador vão para a potência. Então, 1 ao quadrado é 1, 7 ao quadrado, 49. Então, sempre assim. Negativo expoente par é um número positivo. 3/4, 81. 4/4, 256. Pode aparecer também em forma decimal. Então, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Só que aqui eu tenho quantas casas? 1, 2, 3. 3 casas de vírgula. Então, 1, 2, 3. Então, 0,2 ao cubo é 0,008. E se for um número negativo? É a mesma coisa. Então, menos elevado ao cubo, negativo expoente ímpar, é negativo. 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 vai dar 3,375. Então, aqui números, fração elevado a zero. Nós sabemos que todo número elevado a zero vale 1, mesmo que seja fração. Então, 1 também, ó lá, elevado a zero. E se for decimal? E se for decimal? Elevado a zero vale 1. Potência com expoente inteiro negativo. Então, eu vou começar aqui com um exemplo. Então, nós temos 5 ao quadrado dividido por 5 à quinta. Apareceu a divisão. Então, divisão de mesma base. Divisão de mesma base, eu conservo a base e subtrai os expoentes. Então, aqui 2 menos 5 vai dar menos 3. Então, eu encontrei um expoente negativo. Outro jeito que eu teria também para resolver essa expressão, então se eu tenho 5 ao quadrado, é 5 vezes 5. E se aqui eu tenho 5 à quinta, é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 e vezes 5. Então, olha lá. Então, eu estou aqui numa multiplicação. Então, multiplicação eu posso simplificar todos os números da parte de cima com todos os números da parte de baixo. Eu posso simplificar qualquer número da parte de cima com qualquer número da parte de baixo. Tá lá, 5 com 5 dá 1 e 5 com 5 dá 1. Então, aqui sobrou em cima 1 vezes 1, dá 1.
E aqui sobrou 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, veja, quer dizer que esse 5 elevado a menos 3 é a mesma coisa de eu escrever 1/125 avos. Só que veja, esse 5 aqui sobrou no denominador. Eu tenho 3 5 aqui, né? O 5 apareceu 3 vezes. Então, eu vou escrever aqui, ó, 1/5 ao cubo. Então, veja, eu estou escrevendo a mesma coisa. O 5 que apareceu lá embaixo 3 vezes, 5 ao cubo. E o 1 da simplificação. Então, o que nós observamos aqui na hora que nós aplicamos as propriedades conhecidas? Nós observamos que quando o expoente for negativo, você tem uma fração. Olha lá, esse negativo está falando para você que é uma fração. Então, um outro exemplo, 2 elevado a menos 2. Então, olha lá, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver esse negativo do expoente. Então, é 1 sobre o 2 ao quadrado. Olha lá, fiquei livre do negativo. Então, agora é só resolver. Em cima tem o 1, e embaixo 2 ao quadrado, 4. Então, sempre vai ser assim, sempre que você tiver um número elevado ao negativo, é uma fração. Olha lá, negativo, 7 elevado a menos 1. Então, o 7 vai para o denominador. 7 elevado a 1 é 7. Então, 1/7 é a mesma coisa que 7 elevado a menos 1. Raiz quadrada racional de números racionais. Então, aqui, também começando por um exemplo, eu tenho raiz quadrada de 81 sobre 256 avos. Então, na potência que nós acabamos de ver, tanto o numerador quanto o denominador vão para a potência, aqui é a mesma coisa. Aqui essa raiz está tanto para o de cima como para o de baixo. Veja como ela foi escrita, né? Diferente se eu escrevesse assim, ó lá. Vamos supor que eu escreva desse jeito aqui, ó. Tá ok? Então, aqui é uma raiz quadrada de 81 sobre 256 avos. E aqui é uma raiz quadrada de 81 sobre 256 avos. Tá tudo dentro da raiz. Então, vai tudo para a raiz. Então, raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 256 é 16. Diferente desse exemplo aqui de baixo, olha lá, raiz quadrada de 81 é 9, e aqui esse 256 não está na raiz. Mesma coisa que fosse o contrário, né? Se eu escrevesse assim, ó. Então, o 81 não está na raiz, mas 256 está na raiz, então é 16, ok? Então, raiz quadrada de racional de números racionais, então aqui são números racionais, então esse aqui, né, é um número racional, é uma fração, correto? Então, está tudo dentro da raiz, então vai tudo para a raiz também. Então, raiz quadrada de 0,36 é 0,6. Raiz quadrada de 36 é 6. Eu tenho duas casas depois da vírgula, então é porque eu tenho 100, né? Olha lá, 1 sobre 225, tá? A mesma coisa, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 225 é 15.
Raiz quadrada de 0,01. É a mesma coisa desse exemplo aqui, né? Raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 100, porque eu tenho duas casas, é 10. Como é decimal, então é só uma casa depois da vírgula. Então, olha lá, pode também aparecer na forma de expressão numérica. Então, vamos resolver. Lembrando que quando eu tenho uma expressão, eu resolvo primeiro a potência. Segundo, eu resolvo os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Dentro disso, quem tem preferência, resolve primeiro a multiplicação ou divisão na ordem dada. Depois, você faz a soma e subtração. Então, vamos aqui. Então, já começou aqui com um parênteses e tem uma potência. Então, vou resolver a potência. Então, negativo expoente ímpar é negativo. 2 ao cubo, 8. Vamos repetir do jeito que está escrito. E olha lá, apareceu um parênteses. O que eu tenho dentro desse parênteses? Eu tenho uma soma. Soma com fração. Então, soma ou subtração de fração, mínimo múltiplo comum. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, 2 vezes menos 1, menos 2. 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. Então, vamos resolver ainda ali. O que não faz parte disso, por enquanto, vai repetindo. Então, aqui, não resolvemos ainda a potência, né? Vamos resolver aqui dentro. Menos 2 mais 1, menos 1, menos 1 meio. Então, agora eu fiquei aqui com a potência. Eu posso resolver essa subtração aqui? Não. Eu tenho que fazer primeiro a potência. A potência tem preferência. Lembra que eu falei, né, que aquele número não é bem aquele que está aparecendo, porque ele é uma potência. Tem que resolver dentro dos parênteses e tem que resolver a potência. Então, aqui, negativo expoente par é positivo. Com esse negativo aqui fora, positivo com negativo fica negativo. Então, repetindo, negativo expoente par é positivo. Com o negativo que está aqui fora é negativo. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. E agora apareceram os colchetes, é o próximo, né? Agora eu tenho colchetes. Então, vamos resolver aqui dentro dos colchetes. MMC de 3 e 4 é 12. 12 dividido por 3, 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. Então, aqui nós ficamos com 8 menos 3, 5. 5 sobre 12. Então, agora, posso fazer essa subtração aqui, já tirar o MMC daqui? Não, por quê? Porque eu tenho uma multiplicação. Multiplicação resolve primeiro. Então, vamos resolver essa multiplicação aqui. Menos com mais, menos. Então, aqui é uma multiplicação. Não dá para simplificar, né? O 5 não dá nem por 4, nem por 12. Então, multiplica. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 12, 48. Agora sim, agora sobrou só essa subtração. O mínimo é o próprio 48. Vamos colocar aqui. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 48 dividido por 1, 48.
vezes menos 8 vai dar menos 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 4, 32. 32 com 6, 38. Menos 48 dividido por 48, 1, vezes 5, 5. Pronto, agora é só fazer essa continha. Devo 384, devo 5, então eu devo 389 sobre 48. Dá para simplificar? Vamos ver se dá para simplificar? 48 é par, aqui não é, então já por 2 não dá. Dá por 3, então se eu somar os algarismos dos números e for divisível por 3, é porque o número todo dá por 3. Então, 4 com 8 dá 12. 12 é divisível por 3. Vamos ver se esse daqui também é. 3 mais 8, 11. 11 com 9 dá 20. Não dá por 3. Então, resposta, menos 389, 48 avos. Outro exemplo. Então, aqui apareceu multiplicação, raiz, divisão e raiz, separado pelo sinal de mares. Então, eu posso resolver o lado de cá, resolvo o lado de cá, um é independente do outro. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma raiz. Então, raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 100 é 10. E aqui também tem outra raiz, então vamos resolver. Raiz quadrada de 196 é 14. Raiz quadrada de 81 é 9. Multiplicação e aqui divisão, mas estão separados pelo sinal de mais. Então, eu posso resolver o lado de lá e resolver o lado de cá também. Então, aqui, não dá para simplificar, né? Não tem como simplificar. Ah, aqui dá, ó lá. 6 e 10 são pares, então dá por 2. 6 dividido por 2, 3, e 10 dividido por 2, 5. Agora não dá mais, então vamos lá. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 5, 35. Divisão de fração. Então, conservo a primeira vezes inverto a segunda. Então, vamos resolver a multiplicação. Então, resolvendo a multiplicação. Aqui é tudo positivo. Não dá para simplificar, né? 9 nem por 2 nem por 14, então multiplica. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 14, 28. Então, agora ficamos com uma soma, uma subtração, com denominadores diferentes. Olha lá, 35 e 28, né? Então, vamos fazer o IMMC? Vamos fazer um rascunho aqui? Então, 35 e 28. Dá por 2, porque 28 é par. 28 por 2 dá 14, ainda é par. Dá 7, tá? Então, agora não tem mais par. Então, 35 e 7, sabemos que 35 é divisível por 5, porque termina em 5. Então, 5. 35 dividido por 5, 7. E o próximo agora é o próprio 7, né? Só números primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 7, 140. Então, o nosso MMC é 140. Divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima.
140 dividido por 35. Olha lá, faça um rascunho. 140 dividido por 35. Então, dá 4. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Olha lá. Então, deu 4. 4 vezes menos 9, menos 36. 140 dividido por 28. Então, 140 dividido por 28. 5. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 2, 10 com 4, 14. Olha lá. Então, deu 5. 5 vezes 9, 45. Então, resolvendo a continha aqui, então, menos devo 36, pago 45, então sobrou, fiquei positivo, né? Então, 45 menos 36, 9. 9, 140 avos. Esses exercícios são para você. Calcule as potências. Esses exercícios são para você. Esses exercícios são para você. Esses exercícios são para você. Então, correção na próxima aula.